Olha, hoje eu escolhi para a gente falar um pouco sobre Abacuque. Abacuque é conhecido como o profeta reclamão, porque foi muitas reclamações que Abacuque fez. Mas a Bíblia diz que Deus não censurou Abacuque diante das reclamações que Abacuque fazia. Então, quando você estiver aí meio reclamando das coisas que acontecem em sua volta, lembre de Abacuque, Deus não censurou Abacuque. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, ele ouviu pacientemente. Abacuque, ele faz parte dos pequenos profetas, né? Abacuque são só 3 capítulos. E no capítulo 1 de Abacuque diz assim, ó, ele fazendo as suas reclamações para Deus. Aí Abacuque passa a dizer assim, aí Abacuque diz, até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás. Ó, ele está reclamando que Deus não está dando atenção a ele, não está ouvindo ele. E ele continua: até quando clamarei a ti para me salvares da violência, mas tu não agirás? Então ele continua ali, né, as suas reclamações e ali acusando Deus, né? De não estar ouvindo, de não estar dando atenção. E ele continua, por que me fazes ver a maldade? Né? Então, com certeza, Abacuque estava passando ali por um momento muito difícil com as suas preocupações, ali naquele ambiente de violência, né, que ele estava vendo, sofrendo. E não é muito diferente de nós hoje também, né? Hoje nós, quando a gente para ouvir um rádio, ouvir uma notícia, são só dores, acidentes, clamores. E com certeza isso nos afeta, né? Podemos também fazer essa pergunta: até quando, Deus, eu vou continuar vendo, ouvindo, sofrendo, não é? Tanta violência? E pode surgir também essas questões. A Bíblia diz que Deus, ele não repreendeu Abacuque, mas ouviu pacientemente também. E aí, continuando a ler, Deus dá a resposta a Abacuque. E aí Deus passa a dizer a Abacuque, calma, eu estou trazendo contra você um povo, ou contra essas pessoas que está trazendo violência para você, um povo impiedoso, um povo cruel, um povo perverso, um povo que não tem medo e nem tem temor. Que povo era esse? Eram os caldeus, eram os babilônios que Jeová estava trazendo para causar a destruição a essas pessoas que Abacuque estava reclamando em Jerusalém. E aí depois que Abacuque ele passa, né, a ouvir, né? Primeiro Jeová parou para ouvir Abacuque, agora era a vez de Abacuque parar para ouvir a Jeová. E aí em Abacuque 2:3, a Jeová fala a Abacuque, pois a visão ainda é para o tempo determinado, ela avança rapidamente para o seu fim, e não mentirá, mesmo que demore, continue na expectativa. Então aí Deus ele passa, né, a dar um conselho a Abacuque, olha, eu já te falei tudo que vai acontecer, né? Passa ali, Jeová passa a relatar a Abacuque tudo que virá sobre aquele povo, fala dos caldeus, que eles são impetuosos, eles são cruéis, eles vão causar muito terror, enfim, né? É uma lista das coisas que vai acontecer. E aí Jeová fala, olha, mas tenha calma, ainda é mais para frente, mas não duvide, porque acontecerá. Depois que Abacuque escuta tudo com paciência, aí no 3, Abacuque já está calmo com seu coração, né? Confiante aí nas profecias que vão se cumprir. Aí Abacuque fala assim, ó, no capítulo 3, versos 16, parte B. Abacuque fala, mas espero tranquilamente o dia da aflição, não o dia da aflição dele, mas o dia da aflição que viria, né? Sobre aquelas pessoas ruins, sobre Jerusalém. E aí Abacuque, no 17, ele fala o seguinte, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, mesmo que a safra das oliveiras seja um fracasso, e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral e não haja bois nos estábulos, ainda assim eu vou exaltar em Jeová, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Aí eu pergunto a você, né? Olha só que coisa maravilhosa Abacuque tem para nos ensinar. Ele diz que diante de tudo de ruim que poderia acontecer, toda a adversidade que poderia acontecer, ele iria continuar louvando a Deus, ele iria continuar se alegrando, ele iria continuar se fortalecendo. E você? E eu? Será que nós também, diante de todas as provações, continuamos alegres, contentes, fiéis?
principalmente alegres diante das adversidades, Abacuque disse que ele iria continuar. E aí, no finalzinho ele fala: o soberano Senhor Jeová é a minha força. Ele fará os meus pés como um de um cervo. O cervo é aqueles veados que pulavam muito, não tinha quem conseguisse pegar, né? Os cervos. E diz: e me fará pisar nos lugares elevados. Então, não é que o problema de Abacuque sumiu, porque Jeová disse que iria demorar um pouco para acontecer. Iria acontecer, mas iria demorar um pouco, que era para Abacuque continuar na expectativa. Então, diante da expectativa do que viria, ele falou que, agora pode acontecer o que for. Pode o boi sair do curral, pode não ter pastagem, pode não ter, o meu vinhedo pode abaixo, pode secar, não importa o que vier, eu vou me alegrar no Senhor Jeová. Que coisa linda Abacuque nos ensina aqui, né? E nós, será que nós também, diante das adversidades, a gente só está alegre, feliz quando tudo está maravilhoso? Algo maravilhoso aqui para meditar, né? Essas palavras de Abacuque. Então vamos meditar nisso, né? Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que os campos não produzam alimento, vamos louvar o Senhor Jeová, vamos nos alegrar no